Olá, pessoal! Oiê! Atendendo a pedidos, estamos aqui hoje para contar para vocês como fizemos para sair aqui de São Paulo e chegar até o Everest Base Camp. Que foi um dos trekkings mais difíceis que a gente já fez. Então, nós saímos daqui de São Paulo pelo aeroporto de Guarulhos e compramos uma passagem até a Índia. Daqui a gente não tem passagem direta, então fizemos uma parada em Londres. Demorou. Olha, até Londres foram 11 horas. E aí a gente ficou mais 2 horas lá para a conexão do voo para a Índia. Isso aí, depois saindo de Londres, pegamos ainda mais 9 horas até a Índia, lá no aeroporto de Nova Delhi. E lá em Nova Delhi demorou, né? Ah, nossa, lá a gente passou a noite. A gente chegou de noite e foi sair só de manhã. Foram mais de 8 horas esperando o outro voo. Que ia chegar em Katmandu. E então o voo para Katmandu, da Índia para o Nepal, em Katmandu, que é a capital, foi mais tranquilo, foi um voo de aproximadamente 2 horas. Então no total, Edu, foram quantas horas daqui até o Nepal? Olha, 33 horas. É, viagem longa, 33 horas para Demorou sair daqui, bastante. só para chegar no Nepal. Então, aí em Katmandu, saindo do aeroporto, a gente não pegou táxi lá de dentro, nenhum transfer lá de dentro. A gente gosta muito de andar de transporte público, tentar andar do jeito que os locais andam. E fazer uma viagem sempre muito econômica também. Sim. Aí, pensando nisso, a gente tinha visto alguns vídeos falando de um ônibus que ia de Katmandu, do centro ali do aeroporto, até Tamel. Isso, Tamel é o bairro dos mochileiros que fica lá no Nepal. Então todo o pessoal que vai fazer esse trekking do Everest fica nessa cidade, porque lá tem bastante loja, tem bastante venda de equipamentos de trekking, que é muito mais barato do que aqui, né? Muito mais lá, tem muita procura, Isso, tem muita coisa boa, assim. isso, Tanto original quanto as isso. falsificadas também são de boa qualidade, porque o pessoal procura muito lá. E tem os locais mais certos assim para comprar as coisas com mais qualidade e ainda assim bem mais barato do que aqui no Brasil. Até o seu saco de dormir comprou lá. É verdade. Valeu muito a pena. Os bastões de caminhada também, a blusa, a calça, esses equipamentos de mais frio, valeu muito a pena ter comprado lá. É porque aqui não tem equipamento de frio, então a gente optou por comprar lá, né, que era mais em conta também. Isso. E aí a gente acabou, porque assim, a comunicação lá no Nepal é muito difícil. Os pontos turísticos, onde tem bastante turista, eles falam inglês, mas logo que a gente saiu do aeroporto, era um bairro comum, então era muito difícil se comunicar lá. E aí essa questão de ônibus, o Nepal é um lugar muito complicado, assim, é um lugar muito confuso. E aí no fim da história a gente acabou pegando é como se fosse um táxi, né? É um carro. São vários carrinhos assim que ficam andando lá pela cidade, aí a gente faz assim, para um carro e aí fala para onde vai, ele cobra um valor lá que não é caro, né? Não, E é aí é barato. barato. Ainda não tem cartão nada, é tudo no cash e aí a gente acabou chegando lá no nosso hostel. E lá tudo é negociado antes, assim. Então vocês falam assim, ó, eu quero ir em tal lugar, quanto você cobra? E aí ele te fala, é tanto. Aí tá tudo certinho. Isso. Então a gente chegou lá no nosso hostel. Era um hostel assim bem simples, mas suficiente para a gente passar a noite. Fomos muito bem recebidos lá, o que aliás os nepaleses são pessoas muito agradáveis, é um pessoal muito acolhedor. A gente gostou muito do pessoal de lá. Inclusive o Raul, que era o dono lá do hostel, foi muito legal porque ele tentava falar português, falava espanhol, e aí ele gostou de conhecer o Edu porque ele sabia falar umas palavras em japonês também. Então acabou que foi muito, muito legal ter ficado lá. A gente deixou nossas coisas e já saiu para conhecer ali o bairro, para conhecer as redondezas, comer alguma coisa. E a gente voltou pro quarto, já dormiu. E aí no outro dia,
No outro dia cedinho a gente foi buscar uma agência, porque a gente não tinha fechado nenhum contrato aqui no Brasil com nenhuma agência. Então a gente chegou lá e foi ver se a gente achava alguma que pudesse nos atender. Apesar de que nós tínhamos feito já vários contatos antes daqui, com várias agências, com o pessoal, tínhamos bastante contato e deixamos para fechar os pacotes aí, o pacote aí no Nepal para poder contratar uma agência, né? E a coisa mais importante para contratar qualquer agência é você ter um seguro que tenha resgate de helicóptero. Isso é importantíssimo, que aí assim, todas as agências elas vão te pedir o mínimo isso. Se você tem um seguro e se esse seguro contempla o resgate de helicóptero. E às vezes a gente pensa, né? Ah, não precisa, que exagero isso. Mas não é exagero, não. Ainda mais quando é locais assim mais distantes, de difícil acesso. É muito importante essa questão de segurança. Inclusive, nós conhecemos lá um casal de brasileiro que precisou, quando estava já quase lá em cima, quase no último dia, no penúltimo dia, para chegar lá no Everest, eles precisaram serem resgatados de helicóptero. E se não tem, né, o seguro, é muito caro e muito difícil arrumar um resgate lá. Inclusive, nós até vimos pessoas morrerem lá, né, na nossa frente ali. Então, é sempre muito importante a gente dar atenção para essa questão de segurança. A gente não pode esquecer que o caminho lá é feito sempre o quê? A pé, ou de mula. No máximo, assim, a outra coisa, não tem nenhum outro veículo, assim, não tem moto, não tem carro, então aí é só o helicóptero, né? E o helicóptero só chega nos pontos bases, assim. Isso. E aí, esse caminho todo corre esse risco. Então, a gente contratou essa agência, tudo certinho, e já combinamos de encontrar a van que nos levaria até o aeroporto logo na madrugada mesmo. Nós nos encontramos às 2 horas da manhã para começar a saga de chegar lá no aeroporto que nos levaria para o caminho da trilha do Everest. Só para vocês terem uma ideia, a van leva 5 horas para percorrer 135 quilômetros. Isso dá aí uns 27 quilômetros por hora. Ou seja, é praticamente uma bicicleta andando por aí. Né? Isso acontece lá porque as estradas do Nepal são muito complicadas, muito esburacadas. É bem difícil andar lá, né? Bem, anda uns 500 metros reto assim, daqui a pouco começa a pedregulho solto, terra. Escavadeira no meio do caminho. Tá sempre em obra. Isso, sempre em obra. É um lugar que tem muitos pontos assim, muito destruídos. Inclusive está destruído desde a época daquele terremoto, né? Isso foi em 2008. É um país que você vê que ainda está em reconstrução. Bom, enfim, depois de 5 horas mais ou menos a gente chegou no aeroporto. No aeroporto de Ramchep. E aí lá era para pegar um voo de 25 minutos até Lukla. Que é o começo da trilha. E a gente já tinha comprado passagem, tinha horário marcado, chegamos lá com uma horinha de antecedência. Então tava bem tranquilo, né, Edu? Era só chegar lá, embarcar, voar, 25 minutos estaríamos lá. Mas, claro, Não é bem assim. assim como no Nepal as coisas não acontecem do jeito que tem que ser. E lá não adianta marcar hora, ir lá reclamar, nada disso. A gente ficou 7 horas parados, sentados, lá nesse aeroporto de Ramchep, esperando para ver se esse avião de 25 minutos sairia. Foram 7 horas de espera. Por quê? Por causa do mau tempo. Lá estava o tempo fechado e lá tudo depende do tempo para chegar nesse aeroporto, que fica lá já no pé da montanha já. E se está muito nublado, não adianta que o avião não decola. E a gente deu até sorte, né? Nós encontramos lá um casal de Israel que estava lá há 3 dias esperando, ou seja, já fazia 3 dias que esse avião não saía. Então a gente acabou conseguindo aí embarcar no avião, mas não foi para o Everest.
É verdade, a gente acabou pegando um avião para uma outra cidade que chama Paplo. Paplo. E a gente conseguiu porque nós encontramos lá um grupo com o pessoal que era da onde? De vários países diferentes. Tinha um norueguês, tinha um polonês, Indiano. indiano. Tinha um nepalês também. Verdade, todo mundo tentando chegar no mesmo lugar. E aí eles conheciam, aí eles conseguiram, eles que indicaram pra gente, né? Esse voo. A gente acabou às pressas também, jogando a mochila lá de qualquer jeito. E conseguimos pegar esse voo, que foi bem rápido, uns 15 minutos, até esse local que se chama Paplo. E aí de Paplo, depois desse voo, que foi muito difícil, um avião muito velho, nossa, foi o voo mais difícil, nossa, foi muito medo pegar esse avião. Um voo mais difícil que a gente já fez. E aí a gente Chegamos em Paplo. Isso. E aí teve que pegar um Jeep. E lá tem que ser Jeep 4x4 mesmo, porque as estradas são muito piores do que de Katmandu para Ramechhap. E esse Jeep levou 7 horas. A gente ficou 7 horas dentro de um Jeep por locais assim que você nunca imaginou que um Jeep conseguia passar. Ele subia por pedras, passava em rio. Foi uma alternativa que os nepaleses encontraram para conseguir continuar fazendo o turismo acontecer ali, já que já estava há 3 dias e é muito comum ficar muitos dias assim sem ter esse voo, que seria só 25 minutos. Então a gente acabou indo às 7 horas de Jeep e chegamos já no começo da trilha? Não, ainda não. Chegamos numa cidade chamada Surk, que não é o começo da trilha. Aí a gente dormiu nessa cidade, o Edu até passou mal, né? Porque Foi. Muito balançado. Tinha muita gente dentro do Jeep. Era todo mundo muito apertado, se batendo assim para os lados, porque era muito difícil, apesar de ser um Jeep. Foi assim, bem difícil mesmo. Desafiador. Foram 7 horas. E aí a gente chegou nessa cidade, Surk. A gente jantou, dormiu e no outro dia nós levamos mais 5 horas caminhando até chegar o começo da trilha. Em Phakdim. Isso. Que é outro ponto onde inicia a trilha. Que ele pode iniciar por Lukla ou Phakdim. E a gente começou por Phakdim. E depois de toda essa jornada, finalmente a gente começou a trilha que nos levaria, talvez, né, não sei, ao Everest Base Camp. E então, do começo da trilha até chegar lá no Everest Base Camp, nós levamos 8 dias para percorrer 65 quilômetros. Eram dias de 6 a 8 horas de caminhada. E foram dias assim muito desafiadores, porque o clima lá é muito difícil, é muito frio, começa até razoável, mas depois fica muito frio. A gente chegou a pegar menos 18 graus, a nossa garrafinha de água ia congelando no caminho. A gente deu a maior sorte de pegar neve, nevou bastante. Demos sorte porque é bonito, mas é bem difícil, né? Bem difícil. E assim, o pior de tudo é a falta de oxigênio. Que na altitude, esquece. Você vai caminhar a cada 2 passos, respira fundo e continua. Então, enfim, foi uma jornada assim muito legal. E ó, isso foi só para subir. Imagina, tem um monte de história agora para descer, que a gente pensa que voltar a descer é fácil. Porque se só chega andando, só volta andando também. E assim termina. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho de como é essa jornada de subir até o Everest. É muito desafiador, mas é muito gratificante também a gente conseguir fazer um passeio como esse. A gente passou bastante tempo, né, planejando tudo isso. Não é uma coisa que você acorda e fala, eu vou, sem preparo. Você precisa treinar, precisa ter equipamento adequado, especialmente botinha. Sua botinha precisa ser de qualidade. Então,
não é um passeio perigoso. Sim, tem os riscos, né? Tem os riscos e é bem desafiador, assim. Então a gente se preparou bastante, um ano antes, a gente se preparou bem, assim, para poder fazer essa caminhada, porque ela tem muita subida, muita descida, muita pedra solta, tem neve, tem chuva, vento forte, o clima muda a todo tempo. Então, assim, tem que ter roupas apropriadas, porque pode ter congelamento de dedo, de ponta de pé. Então, assim, tem que ir com bastante cuidado. E se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa que a gente possa ajudar, manda pra gente, comenta aqui, se inscreve no nosso canal, que a gente vai trazer aqui um monte de coisa, um monte de conteúdo, de novidade, que quem sabe possa te ajudar a também mudar a sua rota, sair dessa rotina e fazer a sua vida ter momentos assim bem especiais. É verdade, eu espero que esse vídeo seja útil para as pessoas, que elas possam entender um pouquinho de como funciona esse passeio para o Everest Base Camp. E sempre lembre que é possível. Se você tem um sonho, se você quer ir para algum lugar, seja aqui no Brasil, aqui pertinho da sua cidade ou lá do outro lado do mundo, a gente pode sim. É só se programar direitinho, acreditar, pesquisar, que com certeza vai dar certo. Então, um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Namastê. Namastê.